Uma das características mais interessantes da obra da icônica banda britânica The Beatles é a teatralidade presente tanto em suas performances nos palcos quanto na maneira como o quarteto de Liverpool interpreta as suas canções. Ao longo dos seus breves, porém marcantes 10 anos de atividade, a banda demonstrou certo alinhamento com as artes cênicas através de seus figurinos, penteados, interações com o público, incluindo a família real britânica. For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. E como se isso tudo não fosse o bastante, vale lembrar que uma das marcas registradas do grupo era a forma como eles se despediam dos palcos em suas apresentações ao vivo, com uma breve saudação ao público típica de atores ao final de suas encenações. Assim, ao longo dos anos, os Beatles cada vez mais aprofundaram esse teatralismo que, para além da performance, começou a aparecer cada vez mais nas próprias composições do grupo. Álbuns como A Hard Day's Night e Help, que estão atrelados a produções cinematográficas estreladas pelo grupo, são bons exemplos de como os 4 integrantes de fato mais atuavam como Beatles do que eram os Beatles. What do you think of the comment that you're nothing but a bunch of British Elvis Presley? Oh, it's not true, it's not true. Nesse sentido, quero explorar a partir do álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, lançado em 1967, o que considero ser um dos grandes exemplos da teatralidade do grupo e de suas produções, além de ser um exercício paródico interessante do quarteto composto por John, Paul, George e Ringo. Sendo o 8º álbum de estúdio da banda, aqui já temos ao longo das 13 faixas presentes uma maturidade artística e um nível de experimentação técnica invejável. Essa experimentação vai ser fundamental para o resultado final do álbum em termos da proposta artística apresentada pelos músicos, da fruição e recepção entre público e crítica. Não por acaso que o Sgt. Pepper's é considerado um dos mais importantes e influentes álbuns da história da música. I read the news today, oh boy. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. A inspiração de todo o projeto veio da mente de Paul McCartney, que teve a ideia de criar uma banda fictícia, um alter ego dos Beatles, que para Paul permitiu que eles pudessem fazer todo tipo de experimentação. I was coming back on a plane and I was with our roadie Mal. He said, pass the salt and pepper. And he said, salt and pepper. I said, what? He said, salt and pepper. And I thought he said Sgt. Pepper. Oh, that was it? I said, that's great. Wait a minute, hold that right there. So that was the idea planted. And then, because I'd been listening to all this sort of alternative music, I thought, wait, what about that for an idea? You know, we'll pretend we're another band when we make this album. And the idea was, when you walk up to the microphone, John, you won't be John Lennon. You'll be a guy out of this group, so you can do anything you want. So that's why the uniforms are on the, you know, we went down to the tailors in Soho, Berman's. We all got measured for all the suits and everything. We did it full tilt, you know. And it kind of worked, you know. It allowed us to do crazier things than we might otherwise have done. So, I mean, the big orchestral thing in Day in the Life, that was because I'd been listening to these kind of things, you know, atonal music. And so I thought, well, I'll have a theory of my own, you know, and I'll start all the players on their lowest note and get them to creep up to the highest note and to make this kind of crazy sound. But that was because I wasn't me. I was this guy in this other group. É justamente no material visual atrelado ao álbum que podemos observar a potencialidade de todo o projeto em termos de metalinguagem e paródia, em que os figurinos do quarteto se inspiravam em bandas militares da era eduardiana, além do projeto gráfico da capa envolver figuras históricas e populares que marcaram a história humana, incluindo os próprios Beatles. Sgt. Pepper é, pensando na questão polifônica presente na obra dos Beatles, um trabalho que envolve múltiplos estilos e influências para além do rock, como espetáculos de vaudeville do início do século XX, jazz, blues, referências circenses, música clássica e música clássica indiana.
Quero analisar aqui duas faixas que, pelo projeto do álbum, é impossível de se analisar separadamente. Sgt. Pepper tem, para além de sua inventividade, uma preocupação com a ordem de escuta das faixas. Ao analisar a primeira e a segunda faixa desse álbum, quero dar destaque para a estética de espetáculo circense, teatralidade e as vozes presentes nessas duas faixas. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e With a Little Help from My Friends são duas faixas interligadas por um som de plateia gravado pelo produtor George Martin durante um dos shows dos Beatles no Hollywood Bowl. São duas canções que deixam de cara a intenção do projeto em apresentar uma banda fictícia, dando um estilo próprio para ela, em alguns momentos até mesmo para os seus integrantes. Em With a Little Help from My Friends, não ouvimos a voz de Ringo Starr, mas de Billy Shears, apresentado como em uma apresentação de vaudeville na parte final da música. Ao longo da primeira faixa, somos apresentados a uma banda que no mundo da canção está nativa há mais de 20 anos, mas que no momento estaria finalmente se reencontrando com o público, algo que se relaciona com a história do grupo à época, já que o quarteto de Liverpool estava há um bom tempo sem se apresentar para um público por conta das diversas polêmicas, incluindo aquela envolvendo John Lennon e Jesus Cristo. Já em With a Little Help from My Friends, além do alter ego de Starr, temos uma canção que soa quase como uma típica canção infantil, com uma voz que questiona e outra que responde. Billy Shears é a voz principal na canção, que responde a uma série de questões que são trazidas por um coro composto pelos outros integrantes da Sgt. Pepper. O refrão, I Can Buy With a Little Help from My Friends, é meio que um lema e um alento para os problemas, no sentido de que no fim podemos ainda contar com a ajuda dos nossos amigos. Por isso atribuo muito a essa canção um ar infantil e quase professoral, justamente pela presença dessa moral e o ritmo em que os instrumentos são tocados, quase como uma banda infantil, uma banda escolar. E é interessante porque ao escutar o álbum inteiro, a gente tem uma percepção de que as canções vão ficando cada vez mais complexas e muito mais experimentais. O concreto abre espaço para o abstrato. As duas primeiras faixas, em comparação com a terceira, Lucy in the Sky with Diamonds, são simples e literais. Não apelam ao implícito e abstrato nas letras e nem à psicodelia na melodia. É como se, pensando o álbum como um todo, refletisse o processo de maturidade dessa banda fictícia, tal como os próprios Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e With a Little Help from My Friends exemplificam como que a teatralidade não só é presente na obra dos Beatles, como ela ganha, ao longo da trajetória do grupo, diversas facetas. Em Sgt. Pepper's temos a criação de personagem, de mundo, de enredo e até mesmo narrador. A encenação pode ser encarada a partir das vozes e das melodias trabalhadas das mais diversas e experimentais formas possíveis. É o espetáculo como espetáculo, a banda como tema e o teatro como meio.